Boa noite, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui na Veja São Paulo, no nosso Instagram. E hoje, nessa sexta-feira, eu vou entrevistar aqui um artista, mais uma pessoa aqui da música, da área da cultura, Rodrigo Teaser. Ele logo mais vai estar aqui com a gente. Vai ser um papo muito legal sobre música, sobre arte, né? Ele é compositor, ele é cantor, ele é performance, né? Ele é intérprete do Michael Jackson nos palcos. Ele também é dançarino. Então, se você que está aqui assistindo a live já desde o início gosta do Michael Jackson, gosta de música, aproveita e chama os amigos aqui para assistirem também com a gente, que vai ser um papo muito divertido, eu tenho certeza. E vocês podem mandar perguntas, é claro, podem sentir à vontade e falar aqui, mandar perguntas para o Rodrigo. Vou chamar aquele agora. Vamos ver aqui, eu tô procurando ele aqui. Oh, meu Deus. Ixi, cadê ele aqui, gente? Ai. Não tô aqui encontrando. Fiquem aqui comigo, que eu estou convidando aqui o nosso convidado da semana. Só um minuto que eu não estou conseguindo encontrá-lo. Sim, gente, o Rodrigo Teaser é incrível. Eu tô só com uma dificuldade aqui em colocar ele aqui na live. Deixa eu ver aqui. Ah, achei ele, já convidei. Deve estar aqui em breve com a gente. Olha que legal, já tem muita gente. Oi, Olá! Rodrigo! Tudo bom? Tudo bom? Como é que você tá? Tô bem, e você? É um prazer estar aqui falando com você. Desculpa a demora que eu não estava te encontrando nos Não, convidados. imagina. Meu, eu não sou a pessoa mais indicada para redes sociais de mexer, então fique tranquila. Ai, bom que a gente está aqui conversando. Estou muito animada para o nosso papo, Rodrigo. E, enfim, tem muita gente aqui que já acompanha você, que já está super animado Ah, para a que nossa legal. live. Então, para começar, né, eu queria muito saber como você iniciou a sua carreira na música e, é claro, posteriormente, como intérprete do Michael Jackson, do rei do pop. Então, conta pra gente as suas origens. Na verdade, eu comecei pelo Rei do Pop. Eu comecei brincando, era uma coisa despretensiosa. Não esperava que pudesse me levar longe. Eu fazia por prazer, era uma coisa muito de hobby. No início, até por conta da minha mãe, era uma coisa muito mais ligada a um comportamento de timidez que ela me incentivava para que eu me libertasse da timidez. E aí, justamente por começar dessa maneira e começar a estudar canto, estudar dança e começar a ler muito sobre isso, que eu falei, cara, esse universo é o que eu quero. Então, Que tipo, legal. eu comecei pelo Rei do Pop e aí no meio do caminho eu falei, eu acho que eu quero falar com as minhas próprias palavras. Eu sempre brinco que eu falo que eu não sou um artista que já era artista e descobriu que podia imitar o Michael. Eu sou um fã Aham. que foi imitar o ídolo e aí descobriu que podia ser um artista. Se encontrou na música, né? Isso é muito Sim, legal. é. E, eu tô vendo aqui os seus bonequinhos. Você é fã dele, imagino, a vida inteira, né? Sim, sou muito fã. Fã de colecionar coisas, de ler tudo. Eu acho que o Michael ele tem uma coisa muito bacana de você, quando você é fã do Michael, tem uma coisa muito bacana que assim, o Michael não é só um artista que você pode ser fã e admirar a obra. Quando você se dedica a estudar a obra do Michael, você amplia muito o seu campo de visão, porque Hum, você tem livros de produtores musicais que trabalharam com ele, engenheiro de som. Então, quando você começa a estudar esse universo, você descobre até o tipo de microfone que o Michael estudava para ter o tipo de som que ele queria. E caramba. o porquê de algumas canções irem para determinados caminhos que refletem um, um,
um momento que a sociedade vivia. Então, é lógico que, a grosso modo, olhando assim, você fala, ah, meu, que bacana, é um baita artista, você fã desse cara, vou comprar os bonecos, os CDs. Mas quando você começa a estudar, e aí que eu falo, é quando você se fascina mais pela obra dele. Porque você fala, meu, não tem fim a obra desse cara. Você começa a estudar, você fala, caramba. Ele era muito meticuloso, né? Ele era muito dedicado ao que fazia e realmente é o que você falou, ele era multifacetado, assim, ele É, trabalhava com todas as áreas ali da música, né? No fazer a música. é. A produção musical, a produção do espetáculo, do clipe, ele era totalmente envolvido com isso e por ser um artista pop da grandeza que ele se tornou e sendo o primeiro, talvez, dessa grandeza no sentido da popularidade, no sentido das frentes, porque antes dele existiam já grandes artistas, Beatles, Elvis, mas eles Sim. tinham nichos, né? A música era vendida em lugares, tinha ali o cinema, o Elvis e os Beatles tiveram uma história no cinema, os shows, a rádio, mas o Michael ele tem um lance justamente da cultura pop. Então você tem não só o disco, mas você tem bonecos, e você tem players e toca-fita do Michael, chiclete do Michael, jaqueta do Michael, luva do Michael. Nos anos 80 você tem uma explosão que o Michael ele era o clipe na TV, ao mesmo tempo ele era o rádio, e ele era o Uhum. pôster, a revista, o brinquedo. Então essa pulverização do pop, que hoje é uma coisa que a gente vê, é comum você ter, sei lá, Justin Bieber estoura, obviamente que vão vir uma série de produtos. O Michael, dessa proporção, o Michael é o pioneiro, né? Entendi. Do mercado, né? De criar Sim, produtos que reverberam até hoje, né? E exato. olha, Rodrigo, a gente já tem aqui uns comentários muito legais e dois deles me chamaram a atenção, né? Que Ah, você assim, o Michael se foi, mas você ainda é um pedacinho dele que ficou ah, pro público, pros fãs, né? Então, assim, como você se sente? Na verdade, uma outra pergunta aqui que eu quero emendar, que é como você encontrou a sua identidade sendo o intérprete do Michael nos palcos? Você só imita ele ou você realmente quer, sabe, dar a sua identidade e a sua homenagem a esse artista? então, para mim é muito tranquilo essa questão, porque eu não me sinto Michael. Eu posso estar Uhum. maquiado, vestido, em nenhum momento eu me sinto Michael. A gente já teve, assim, presentes na vida, sabe, de poder fazer show na Europa, em estádio, para 15 mil pessoas, e não tem como eu me sentir Michael. Para mim, a história é sempre a mesma. Eu sou o carinha de Guarulhos, que sou fã do Michael, que pude montar isso, chegar onde eu cheguei. E a minha ideia é sempre que eu consigo reunir pessoas que amam o Michael para curtir um som, para cantar, para dançar. E eu sempre faço questão de deixar claro, galera, isso não é meu. Eu falo, Aham. inclusive, no show, eu falo, isso não é meu. Eu só peguei emprestado, a gente está aqui se divertindo, mas não é meu. Eu não criei nada disso. Então eu Mas acho que as pessoas gostam, né? As pessoas têm ali uma ligação com você, porque sim, elas sentem próximas, né? e eu acho que o lance do quanto eu coloco da minha personalidade na hora de interpretar, eu acho que é porque o que eu sei, não importa o quanto eu pesquise, é a minha visão daquilo. Então, outro Uhum. cara que pesquise as mesmas coisas pode ter a visão dele. Então, eu acho que a minha visão daquilo resulta no Michael que eu interpreto. E talvez as pessoas se identifiquem com esse Michael. E é por isso que vão no show enfim, me dão esse carinho e esse respeito. Mas não é uma coisa no sentido de... Eu acho que se eu planejasse, eu ficaria Uhum. engessado ou seria falso. Sim, sim, com certeza. Não, pela autenticidade, pelo carinho dos fãs que a gente vê aqui nos próprios comentários da live, a gente vê que é uma coisa autêntica, né? É, E como que foi pra você, assim, os primeiros shows? Você se recorda de como você se ah, sentiu, né? O público, como é que você é. pensou, assim? Eu me lembro, nossa, eu me lembro de todas as etapas, para falar a verdade. Eu me lembro que lá atrás, quando eu era criança, eu lembro que eu tinha muito medo disso. A palavra era medo, não era a ansiedade, porque depois você aprende a lidar. Sempre a gente fica ansioso de entrar no palco, mas antes eu tinha medo, porque eu ficava, meu Deus, eu vou subir no palco. E aí minha mãe falava, olha, se você não quiser, você não sobe, a gente vai embora. E eu falava, não, Aham. não, eu vou. E aí, às vezes, acontecia de eu estar atrás do palco para subir no palco, e aí eu falava, não, não quero mais. Aí minha mãe falava, não, a hora de desistir já passou, agora É o você que tem um você quer fazer, compromisso. no fundo você queria fazer. Não, e ela falava, você tem um compromisso,
O próximo você não sobe, mas hoje você tá aqui atrás do palco, você vai subir. E Entendi. tudo isso me fez entender que, cara, tem dias que eu vou acordar com dor de cabeça, mas eu tenho um compromisso, eu tenho que cumprir. E aí esse medo, ele vai se transformando numa ansiedade e vai se transformando numa vontade. Hoje, é assim, pô, a gente, graças a Deus, a gente apresenta o show em todo tipo de lugar. Desde o teatro mais simples à maior casa de show de cada cidade. E antes de subir, é a mesma sensação. Eu viro para todo mundo da minha equipe e fico, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu viro para minha mulher e falo, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, tá tudo certo, não tem para quê, vai dar certo. Porque se fica... Mas o frio na barriga quer dizer É. que nunca é algo... O trabalho, quando se torna algo repetido, não tem graça. Então, É. dá pra ver, pelo que você está falando, que sempre tem uma emoção nova ali. Não, sempre tem. E uma coisa que é engraçada é que, assim, quando o Michael criava uma obra e essa música era absorvida pelo público, o Michael entendia que aquele número tinha uma vida própria. Então, o Michael não alterava a essência daquilo. Então, Billie Jean é sempre Billie Jean, com aquela roupa, com aquela coreografia, com aquele arranjo. A mesma coisa com o Beat It, com o Black or White, com o Human Nature, com os Smooth Criminal. Então, às vezes Com as pessoas Bad. pensam... Como? Com Bad também. Com Bad. E aí, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, meu, mas vocês estão fazendo esse show, viajando esse show há 6 anos, você já cansou. E eu não cansei, porque eu posso cantar a mesma música toda noite, mas ela não é nunca igual. Eu nunca canto igual. Por mais que a banda seja 100% afinado, nunca é 100% igual. E a reação do público não é 100% igual. Então, é muito bizarro que... Já me perguntaram, tipo, porque assim, é muito fácil eu chorar no show. E às vezes as pessoas falam, é encenado? E não é encenado. Quando eu não choro, eu não choro. Mas eu não consigo não me emocionar. Porque as reações, elas são muito diversas. E você tem criança de 4 anos, senhores de 80 anos, sabe? Você tem famílias, literalmente, famílias inteiras curtindo o show. E aí eu acho isso tão bonito, sabe? Eu acho uma coisa tão única. Para mim, como fã, me emociona. E como artista, me emociona. Porque, como fã, eu tô ali falando, cara, a obra do Michael é capaz disso. Como artista, eu falo, caramba, a obra que eu represento e o show que eu montei proporciona isso. Então, é incrível. Que legal, que legal. E um comentário que surgiu aqui da Miriam Gonçalves, que você disse que, né, os seus pais fizeram de você quem você é, né? Enquanto você é agradecido pelos seus pais, quanto eles tocaram você nessa carreira, né? Sim, sim. Sim, sempre me incentivaram. Eu nunca tive uma resistência da família no sentido de, peraí, não, roupa, maquiar, não, cabelo comprido, nunca tive isso, sabe? Eu tô falando, eu fui um adolescente dos anos 90. Então, às vezes eu vejo hoje umas coisas na internet que eu falo, sério, a gente ainda não passou dessa fase? Sim. Eu achei que a gente já estava lá na frente, sabe? Eu achei que a gente estava já perto do game over, mas não, ainda tem essa discussão. E assim, eu tive pais que eu sei que eles pagaram durante um período um preço, porque as pessoas julgavam meus pais, porque eu era criança e eu falava, por que o Michael tem um negócio aqui, ó? Porque ele maquia. Então eu quero maquiar, pô. Eu não vou subir no palco, então eu quero maquiar. E os meus pais nunca se opuseram a isso. Então eu vejo nisso uma coisa muito bacana de não me podar a criatividade, de me incentivar. Com certeza, com certeza. E falando na obra do Michael, você tem algum álbum favorito, alguma música, alguma canção assim que sempre te pega assim no emocional quando você toca, quando você canta e dança nos shows? Para mim, a minha música favorita é Man in the Mirror. É uma música que no sim. show... eu tinha muito receio de pôr ela no show, de não dar conta de não dar conta de me controlar mesmo e fazer. A letra é muito forte, né? A letra é muito forte. Eu acho que a música, quando ela tá ali ao vivo, e você tá ao vivo... Porque esse momento é um momento que o Michael... A ideia do Michael era que o show se transformasse numa igreja. Porque ele queria que as pessoas fossem tocadas pela música. Então é muito forte a música, ela é muito forte. E de todo o show, é a única música que é capaz de me tirar do meu lugar e me fazer apagar, entrar num transe, sabe? De eu ficar ali e falar, meu Deus, aí eu pego e falo, ok, estou no palco, deixa eu acabar essa música. Porque a música
tem algumas partes do show que se deixar, ele vai, sabe? Sim. Ele vai, ele cria vida. Então, Man in the Mirror é essa música, assim, é a minha favorita. Pra cantar, no show, eu gosto demais de Human Nature e Billie Jean, porque são músicas que... Human Nature, Billie Jean e Rock With You são músicas diferentes que causam sensações diferentes. E é muito gostoso, porque são músicas que causam sensações muito mais próximas. Suaves, e aí, né? E aí a gente tem, tipo, Smooth Criminal e Thriller, que já causam um outro tipo de sensação, porque é muito um videoclipe ao vivo, com efeitos. Então tem o lance do ilusionismo, laser e tal, zumbis. Então você tem um outro tipo de reação muito legal, que é uma reação meio de contemplação. A galera não interage tanto, porque a galera fica meio, tipo... Como se fosse... É um clipe mesmo. E aí você às vezes percebe que eles estão fazendo as relações com que o Michael fazia, que eles fazem tipo... Isso é muito gostoso quando você está no palco. Porque às vezes você pensa, meu, é um baita trabalho programar uma luz. E aí no show do Michael tem alguns momentos na música que ele tá dançando, ele aponta, a luz acende. Aí ele aponta para cá, apaga aqui, acende aqui. E aí você faz isso porque o Michael faz e fica, tomara que o pessoal perceba. Então quando você faz e alguém faz, dá uma alegria que você fala, eles notaram. Sim. Olha, nossa, tem vários comentários legais aqui, deixa eu destacar um outro aqui. O Fernando disse, você tem noção do quão importante você é para os fãs do MJ? Quando eu te conheci, você me deu esperança de poder ver uma apresentação do Michael Jackson um dia. Vou ser eternamente grato. Vem pro Nordeste. Uau, puxa vida, meu Deus, eu nem acho que eu seja tudo isso, não. Eu adoro fazer show no Nordeste. O Nordeste é um lugar que, desde a primeira vez que a gente foi, todos os lugares, sem exceção, recebem a gente muito bem. Nossa, eu não vejo a hora disso tudo passar, da gente estar seguro e de poder voltar a fazer essas apresentações. Eu quero muito. Sim, você não tem previsão ainda, né, por conta da pandemia. Na verdade, assim, seguindo os protocolos que estão sendo autorizados, a gente vai ter em outubro um show já no Rio de Janeiro. E em novembro a gente tem de novo Rio de Janeiro e São Paulo. Ah, legal. E eu espero que as coisas progridam de forma positiva e que as pessoas se sintam, não só se sintam salvas, mas estejam salvas e estejam bem. É o meu cachorro. Estejam Tudo bem, estejam com saúde, para que a gente possa voltar e essa volta continue, né? Porque a gente teve possíveis voltas e para. Possíveis voltas e para. E assim, lá atrás, quando tudo começou, a gente já sabia que seria o último ramo a voltar. Mas se torna cada vez mais complexo o retorno quando as pessoas não entendem que existe uma cadeia a ser respeitada, norma a ser respeitada. É óbvio que a nossa vontade é que tudo volte ao normal logo, mas a gente tem que respeitar cada passo, porque senão pessoas como nós e outros profissionais que também vivem de atividades semelhantes vão demorar cada vez mais para voltar. Com certeza. É exatamente isso. A gente tá, né, nessa vacinação aí, tá avançando cada dia mais, isso dá um alento, ainda mais para você como artista, né? E como, falando nisso de pandemia, como você se viu, assim, durante a pandemia, você fez muitas lives, como que, especialmente no início, no ano passado, né, que a gente não tinha vacina, como que você lidou com isso? Olha, eu vou dizer muito bem. Eu acho que eu sou uma pessoa muito lerda, porque eu comecei a lidar melhor com a pandemia no final agora. Quer dizer, não estamos no final da pandemia ainda, né? Não teve um fim, mas eu comecei a lidar melhor agora, porque eu não conseguia lidar com a ansiedade da pandemia. Porque no início, isso vai durar o quê? 2 meses? Não é 2, são 4. E 6. E eu acho que a gente só volta em setembro. Então, na minha cabeça, eu ficava, ok. Exige demais do corpo, da voz. Então, eu pensava, vou me manter focado, não vou perder. Vou continuar seguindo, vou continuar visitando minha fono, vou continuar preparado. Mas aí, você vai vendo que tudo vai parando, fechando, vai adiando, e isso vai te gerando uma ansiedade que você fala, eu tô pronto. É como se você se preparasse para uma corrida, chegasse na porta e falasse, não é hoje. Aí você pega aquela adrenalina da corrida, relaxa, aí você prepara de novo, vai para a porta, não é hoje. Então isso começou a me gerar uma ansiedade muito ruim. Ainda mais você como artista, que você tem que lidar com o público, se apresentar com o público, né? Essa ausência. Eu tive um momento muito
complicado na pandemia, porque teve uma hora na pandemia que, assim, tem artistas que são muito bem posicionados em números de seguidores e tocam demais as suas músicas no streaming e vendem muita publicidade e vivem disso e movimentam isso. O meu trabalho artístico, ele é um trabalho voltado muito para a questão do show. É justamente o palco. A experiência. Do palco para o palco. E aí, nesse momento, eu ficava, puxa, será que eu sou um artista? Porque não tem palco, eu não sou mais nada, sabe? Eu tive esses momentos de eu ficar tipo, ué. E aí também, obviamente, que primeiramente tem essa reflexão. E aí eu entendi que, como artista, eu tinha que fazer outras frentes. Então, minhas músicas autorais são coisas que eu sempre planejei. Ah, legal. Segurava, eu planejava, ia soltar. Aí eu soltava uma. Eu gravava 3 de uma vez, e ao invés de eu soltar uma e depois outra, eu soltava uma, demorava 8 meses, 1 ano para lançar outra. Eu sempre tive essa displicência. Entendi. E aí eu entendi que o autoral não caminhou na velocidade que o tributo caminhou, porque eu não dei a atenção que o tributo ganhou. O tributo toma minha atenção 24 horas. Então eu entendi que eu precisaria dar uma atenção 24 horas para o autoral. Então, por isso que eu falei que eu entendi mais para esse final, porque agora para o final eu estou preparando muita coisa. Eu já tenho coisa pronta que era para eu ter lançado, mas você conversa com uma pessoa de planejamento e você entende, opa, meu planejamento estava errado, vou planejar de novo. Aí você planeja de novo, você fala, ok, dentro desse planejamento eu não posso ter só isso pronto. Aí você faz outro. Então, eu tô com muita coisa sendo feita ao mesmo tempo, porque a intenção é justamente que à medida que a vida volte, eu volte o tributo, ele meio que tem vida própria. Sim. E o foco na questão da criação e do suor se concentre no autoral. Muito interessante, porque isso amplia a sua carreira como artista, né? Então, é legal ver que o tributo é meio que a sua casa, né? Você sempre vai se sentir seguro, mas o seu trabalho autoral vai te fazer voar ainda mais, enfim, ter mais desafios, né? E eu penso que vai chegar uma hora que eu não vou poder fazer o tributo, porque o tributo exige muito fisicamente, sabe? O tributo exige muito, e é uma atenção que eu tenho que ter, que ela é constante, sabe? Sim. Então, Sim. O que eu como, o que eu bebo, como eu durmo, vou na fono toda semana. Não que o autoral não vá ter isso, mas claro. Eu percebo que o tributo, ele me exige fisicamente uma coisa que o autoral, por ser eu mesmo, eu não estou interpretando uma outra obra. Eu posso dançar da forma que me for mais confortável, cantar com a minha própria voz e ser mais confortável. Então, são coisas que eu acho que me preparam até para um futuro, porque a vida inteira eu fiz isso. A vida inteira eu fiz alguma coisa no palco. Eu não gostaria de chegar num momento da minha vida e falar, não aguento mais fazer tributo. Acabou, vou fazer o quê? Eu não saberia fazer outra coisa, sabe? Eu vivo disso. É isso que eu ia te perguntar, né? Se você já se viu fazendo outra coisa e tá aí a resposta. Realmente, Não, uma coisa liga a outra. Não, eu nunca vi. A minha mãe até fala, porque já teve ocasião, né? Quando você começa a vida adulta, tem uma cobrança, né? De muita gente. Claro. De, o que você vai fazer? Mas o que você vai fazer? Mas o que vai ser sua vida? E aí eu falava, vou ser artista. Não, mas ser artista? Qual o plano B? Você tem que ter um plano B, cara. E aí eu vi tantos amigos e amigas talentosas, sabe? Pessoas que dançavam, bailarinas incríveis, cantores incríveis. Que, eu vou fazer um plano B. E o plano B virou a vida dessas pessoas. E aí eu não sei o quão feliz essas pessoas são, mas eu fico me imaginando e eu falo, eu ia ser infeliz demais. Então, meu plano B é fazer o plano A dar certo. Eu só tenho esse plano. É tipo kamikaze, sabe? Você vai com tudo. Porque você fala, eu tenho que fazer dar certo. Não que eu não acorde alguns dias e fale, acho que só fiz escolhas erradas. É melhor eu parar com isso aqui. Acho que eu vou me dar mal. Mas são momentos que acontecem. Depois você pensa, ou alguém vem te dar um chacoalho e a vida segue. Perfeito. E agora, Rodrigo, uma pergunta um pouco delicada, mas eu tenho que fazer, eu queria muito saber de você, né? Como artista, você já repensou de alguma forma se continuar fazendo o trabalho do Michael Jackson diante das polêmicas que já, né, sempre atravessaram, né, desde os anos 90? Você já repensou, assim, será que eu devo continuar fazendo shows? Ou o amor dos fãs sempre foi muito mais forte e você conseguiu separar o artista da própria pessoa, assim?
Para mim, essa questão da polêmica nunca passou pela minha cabeça no sentido de, eu acho que eu não vou fazer por conta disso. Nunca. Uhum. Até porque toda vez, eu sempre digo isso, toda vez, não importa qual seja o assunto, toda vez que alguém falar, olha, sou vítima de... A gente tem que ouvir essa pessoa e tem que ouvir de forma séria. A gente não pode debochar do que essa pessoa está falando. Então, todas essas acusações que tiveram, todas elas eu estudei muito a fundo. Uhum. E a questão que fica para mim, é óbvio, tem gente que já enxerga o Michael como uma pessoa inocente e não vai mudar o que eu diga. Como tem gente que já acha que ele é culpado e não vai mudar o que eu diga. O que eu digo como pessoa que estudou, que foi ler, que leu folhas e folhas, muitas folhas, eu digo que é o seguinte, não tem como alguém mudar a história. Michael Jackson foi investigado por 20 núcleos do FBI por 10 anos e o FBI concluiu que o Michael não tem nenhum traço criminoso. Que nada levava o Michael ao fato de ser indiciado, de ser tornado réu. Quando ele foi a primeira vez, ele fez lá o acordo, que foi um negócio ele foi induzido por uma junta de advogados e uma seguradora pagou esse acordo. Isso foi péssimo, ele não queria fazer isso. E isso foi muito péssimo naquele momento da história. Você poderia pedir para uma pessoa uma indenização sem precisar provar que ela era criminosa. Aí a lei americana se transformou e lá em 2003, quando voltou esse assunto, com o mesmo promotor, o mesmo psicólogo, a mesma equipe voltou com esse assunto, a história já era outra. Precisava, sim, levar ele para a corte e provar. E aí o Michael foi inocentado de tudo. Então eu sempre digo que ele faleceu como um homem inocente. Não existe nada na lei que mude isso. Entendi. Obviamente que as polêmicas sempre vão fazer parte da vida do Michael. Sim. Obviamente que existem aquelas pessoas que acreditam, né? Tipo, mas se o menino falou... E aí o meu argumento é sempre o mesmo. A gente tem um documentário recente onde dois caras, né, já com 40 e poucos anos, falam que lá no passado eu fui abusado e tudo mais. E aí eu até estava num programa de TV outro dia nos Estados Unidos, que a gente foi divulgar show lá, e o cara fez essa pergunta ao vivo. Eu falei, mano do céu. E aí eu virei para ele e falei, olha, tem uma questão que é um questionamento meu. O mundo inteiro enxerga o serviço de inteligência americana como um exemplo. O FBI é tido como o serviço de inteligência mais incrível que tem. Vocês têm um sistema judiciário que é tido como exemplo. Me explica como uma criança com 9 anos engana promotor, psicólogo, investigador, advogado, passa ileso. Com 20 e poucos anos, essa pessoa engana de novo promotor, investigador, psicólogo, FBI e tudo mais. Aí o Michael morre, essa pessoa vem a público e fala, não, quer saber? Ele abusou sim. Então, a gente tem um problema. Ou o sistema de vocês é falho em todos os aspectos, porque vocês falharam então 2 vezes. Sim. E foram enganadas por crianças. Mas a criança consegue enganar. É muito maluco, porque quando a pessoa quer colocar o Michael como um culpado, ele arranja o argumento. E o documentário em si, que foi esse último documentário, ele tem uma série de furos de informação. Locais, horários, datas, momentos e momentos que são totalmente encenados, que precisaram depois, quando depois foram confrontados, precisaram assumir que eram encenados. Então são coisas que, se você assistir, por exemplo, um documentário sobre Harvey Weinstein, que é considerado o maior caso de assédio de Hollywood, você não precisa de nenhuma dessas artimanhas. O mesmo quando você vê um documentário sobre o R. Kelly, você não precisa forjar nenhuma informação. O mesmo sobre o documentário sobre o Bill Cosby. Então, todas essas Tem o do histórias... Jeffrey Epstein também. Nossa, o do Jeffrey Epstein. Então, é muito bizarro porque, assim, aí já vem teorias de conspiração que eu prefiro ficar meio neutro. Sim, sim. Mas a teoria que se tem é justamente porque quem esteve por trás desse documentário contra o Michael foi a HBO. Esse documentário ganhou uma projeção por causa da Oprah Winfrey. E as empresas que bancaram esse documentário, todas são empresas ligadas ao Harvey Weinstein. E naquele momento que o documentário do Michael sai, é justamente uma baita cortina de fumaça, porque foi quando a vida do Harvey Weinstein caiu.
Com provas muito, se muito falava do reais. documentário do Michael, ele foi indiciado e ele não teve nem como escapar, porque o negócio acreditava-se que o documentário do Michael pudesse ter alguma relevância com aquele movimento do Me Too, que é um movimento super importante, onde uma vítima se declara e outras vão reforçando essa narrativa dessa vítima, falando porque são vítimas também. No caso do Michael, não teve ninguém que apareceu. Pelo contrário, todo mundo que foi citado no documentário moveu um processo contra o documentário, falando, cara, eu não quero ser citado. Eu li isso. Eu não faço parte disso, eu estou do outro lado, eu defendo. É muito complexo, é muito complexo. Com complexo. Jeffrey Epstein, com Harvey Weinstein, com R. Kelly, com essa galera, foi preciso uma mulher se levantar e ter a coragem de enfrentar o sistema, que, no caso... Veio uma corrente. Chega a 80 mulheres, outro chega a 100 e poucas mulheres. É muita coisa. Não, o Harvey Weinstein realmente é o caso do século, né? Nessa área, né? E quando você parar para pensar sobre esse assunto, e é um assunto que eu acabei pesquisando muito, justamente para eu ter algum argumento, porque eu falava, eu preciso entender. Eu não posso simplesmente sair e falar, ele é inocente porque eu não acredito no documentário. Eu fui ver muitos. Então, tem até o caso da Fox, né? Que o presidente da Fox, da emissora Fox, ele assediava da secretária a âncora do jornal. A ponto da marca Fox, a marca Fox, de TV, de cinema, Fox, precisar mudar o nome, assumir um outro nome agora para entrar num outro mercado, porque ficou marcado como tipo a emissora, porque o cara fazia isso já há, sei lá, 30 anos. Então, esses históricos, você não precisa forjar. Então, num documentário, se você precisa forjar informações ou dar informações que no documentário são vendidas como precisas, mas na hora que é contestado, você tira essa precisão, não, pode ser que eu esteja enganado, eu já falo, ok. Isso você não vai ver em nenhum desses outros documentários, só no caso do Michael. Entendi. Não, é um bom ponto. Realmente é isso. Muita gente falou na época que foi lançado, né? De ter só um lado. E realmente, o documentário tem que ter os dois lados, né? Isso é um fato. É muito complexo esse assunto. E obrigada por falar, por explicar o seu lado. Imagina. E agora, olha, mudando de assunto, falando de algo mais leve, eu vi vários comentários aqui quando você estava falando de dança, né? Que um deles comentou assim, quando eu estive dançando, eu vi o Michael, sabe? E você tem algum passo favorito do Michael Jackson? Não tem. Na verdade, o mais gostoso do Michael, assim, de fazer um show em tributo ao Michael, é que, embora o Michael tivesse, durante o show inteiro, embora o Michael tenha muitas marcas, e algumas marcas são marcas que são importantes, porque a luz vai para aquele lugar, vai ter um efeito, então você não pode estar no lugar errado do efeito, tem ilusionismo, então você tem que seguir a marca. O mais gostoso é que mesmo com tudo isso e as coreografias, você tem muitos momentos de improviso. Então a dança coreografada, ela é gostosa pelo sentido do impacto que ela causa, né? Mas a dança improvisada, ela é maravilhosa porque ela vai de acordo com o que o público te dá. Então, se o público está muito quente, você se deixa levar e o improviso sai muito melhor. Então, o gostoso é isso. Não tem um passo. Isso é certeza. Música eu até tenho, mas passo eu não tenho. Não, super, super entendo. E qual você acha que é o maior legado do Michael Jackson na música para os fãs, né? Qual você acha que é a resposta para essa pergunta? Assim, tem tanta gente aqui nessa live falando do Michael que marcou as gerações. Por que você acha que ele marcou tanto e qual é o legado dele? Olha, eu acho que o maior legado, porque eu sempre falo também isso, eu não sei ainda porque outros ídolos ainda vão partir. Mas eu acho que o Michael é o último mito vivo. É a última pessoa que se tornou mito e era visto como um mito ainda em vida. Muitos artistas alcançam esse estágio quando se vão. O Michael era um mito ainda em vida. Metade da vida dele era uma série de histórias e mitologias que nunca foram reais. Ele já era um mito em vida. E vender ingresso é uma coisa que sempre vai ter quem venda. Esgotar show sempre vai ter quem esgote. Vender muito, ser um sucesso... Disco de platina, sempre vai ter, porque a Grammy, bater recordes, a indústria vive disso. Tanto que as regras, elas são mudadas toda hora.
toda hora a regra muda, porque a indústria precisa pegar alguém e jogar lá em cima, e aí muda a regra, vai outro, e a indústria sempre vai precisar disso. Só que existe para mim um estágio que nenhuma indústria cria, nenhum artista consegue forjar, que é inspirar. Esse estágio de inspirar outras pessoas, muitos poucos artistas na história chegaram nesse nível, sabe? Você tem muita gente que fala, um dia eu ouvi Beatles e resolvi me tornar um músico, me tornar um engenheiro de som. Um dia eu ouvi o Elvis. Uma vez eu ouvi Whitney Houston, ou sei lá, Patti LaBelle. Ou, no caso do Michael, por ele ter essa abrangência do pop, eu acho que ele extrapolou essas barreiras. Sim. Porque você tem um cara que ele influencia a cultura não só da música negra, não só da música americana, não só da música pop. Você tem um cara que ele influencia o comportamento, o jeito de se vestir, e é uma coisa tão forte que, obviamente, os artistas hoje, eles nem são loucos de negar essa influência, mas você reconhece isso na Lady Gaga, na Beyoncé, no Justin Timberlake, no Bruno Mars, no The Weeknd. Nossa, eu ia falar isso, sabe por quê, Exato. Rodrigo? Porque os clipes do Michael Jackson, né? Teve um comentário aqui que os clipes passavam no Fantástico. Era realmente um evento. Ele fazia uns curtas-metragens, né? E a gente vê Lady Gaga, que já fez clipes longos, Beyoncé, Justin Timberlake. Isso eu acho que é muito legal. Esse audiovisual que ele criou, né? Sim. E eu acho que isso é, de repente, o legado do cara, sabe? Dele inspirar a esse ponto. Dele inspirar pessoas a criarem as suas próprias artes sem abrir mão de falar, olha, eu estou fazendo uma coisa que já foi feita lá atrás. Isso eu acho que é o mais incrível. O porquê dessa obra ser tão forte e de até hoje encantar tanta gente, eu acho que está ligado... Eu acho que está ligado à excelência mesmo, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente vem perdendo, porque o mercado fonográfico... Eu não digo nem o mercado fonográfico, acho que o mercado artístico, no geral, hoje, ele é muito rápido. Então, você tem que criar rápido para ter resultado rápido, lucrar rápido e investir rápido no próximo passo. E, às vezes, isso vai cortando etapas do processo. Então, você tem artistas hoje maravilhosos, mas que nem tudo é feito com excelência. Sim, sabe? E outra coisa, a tecnologia, né? Na época, anos 80, 90, era só televisão, a gente não tinha internet. Era algo que a gente esperava para ver na TV ou comprava o vinil, né? Não, e então, você assim, não hoje tinha tem como... Spotify, tudo rápido. E tinha uma questão também que é o seguinte, você não tinha como forjar, né? O autotune, né? O autotune, para quem não sabe, é uma forma de você corrigir erros vocais. Sim. O autotune foi criado em 1996. Tudo antes disso é real. Se a pessoa cantou, ela cantou real aquilo. Então, tem produtores, grandes nomes da música mundial, que eles falam que a música que eles demoravam, às vezes, 5 dias para produzir, por conta de um autotune, eles faziam em um dia. Isso é bom para o mercado, justamente por isso que eu falei. Tempo é dinheiro. Mas isso tira a excelência. Porque antigamente você entrava no estúdio, você não podia errar a voz. Aí você pensa que Michael Jackson, que é um cara, né? Ele é meio que um dos precursores disso. Ele gravava os backings e ele fazia as aberturas harmônicas de voz, era ele mesmo. Então você pensa que o cara tinha que gravar 9 vozes e acertar as 9 vozes. E aí o pessoal ia entrar para gravar metais e os caras tinham que mandar real, verdade de metal, as cordas. Então hoje você pode programar? Pode programar. É lindo, fica bonito. Mas aí você vai tirando a excelência, sabe? Tem artistas... A magia. E também, bem falar o português, claro, alguns artistas não estão preocupados com qualidade. Porque tem artistas grandes que você ouve e você fala, tá mal mixado, tá mal masterizado. Você fala, não, sabe? Tem artistas que, sei lá, você ouve o resultado final, você fala, meu, peraí, o clipe no YouTube tá mono. Você fala... Qual é a lógica de um artista subir um clipe no YouTube mono? E aí estoura, e as pessoas aplaudem. Então, é um lugar que é complicado. Porque você pensa, ok, tudo caminha para um lugar onde as coisas precisam ser mais rápidas. Mas eu acho que, às vezes, quando a velocidade das coisas começa a atingir a qualidade, a gente tinha que ter um pouquinho mais de, opa, peraí, aqui, não, peraí.
Entendi. E teve uma pergunta aqui agora, que a gente está chegando no fim da live, né? Eu queria que você desse dicas, né? E aí surgiu uma pergunta: se existe alguma produção de cinema sobre Michael Jackson hoje? Se existe uma produção? Alguma produção de ficção? Acho que não, né? Eu nunca Não, na vi. verdade, assim, o pessoal que fez o Bohemian Rhapsody, do Queen, eles estariam preparando um roteiro para Hum. fazer um filme sobre o Michael. O grande mistério é baseado em qual livro seria. Porque Qual isso fase? isso é o grande X do Michael. Porque eu adorei o filme do Fred, apesar de muitos fãs do Fred Mercury falarem mas várias datas cronológicas estão erradas e tal. Mas se você pegar o tempo de vida e de sucesso do Fred Mercury, eles até conseguiram compactar num filme. E a minha Entendi. dúvida em relação ao Michael é justamente isso. Como é que você vai pegar a história de um cara que se foi com 50 e que começou a carreira com 9? Eles vão ter que escolher, porque senão eles vão ter que ficar dando pulos cronológicos muito grandes. Então, minha dúvida é essa, mas existe essa possibilidade. O que disseram é que esses mesmos produtores estariam trabalhando num filme dos Bee Gees Ah, antes que de lançar o do legal. Michael. Que também vai ser um Entendi. negócio muito legal. Uma hora vai ter um filme do Michael Jackson. Agora que eu pensei, a gente não tem um filme biográfico do Michael. Você tem que Não. tentar ser o ator. Não sei, eu não sei. Acho que eles não vejo eles dando uma continuação. Ou tem um filme nacional sobre o Michael Jackson. Ah, seria muito Também. legal. O que fizeram lá já nos Estados Unidos são algumas versões de filmes curtos para TV. Ah, tá. E aí, alguns filmes curtos baseados, um é baseado num livro, outro é baseado numa declaração, enfim, do processo. São esses caminhos. Um filme mesmo, como fizeram do Fred, foi maravilhoso. Eu gostaria muito que fizessem assim. Sim, do Elton John também, né? O Rocketman Nossa, o do também, Elton John muito muito legal. O do lindo. Elton John eu achei incrível porque eles já foram para um outro caminho, meio que mesclando aquela coisa do imaginário com o mundo real. É É... muito legal também. Não, o Michael, assim, eu acho que a gente não tem filme, mas a gente tem os clipes dele, que por si só já são É, filmes, né? também. Então, qual que é o seu Essa clipe era uma... favorito? Meu clipe favorito é Smooth Criminal. Ah, Eu acho incrível, porque é muito cinematográfico e ao mesmo tempo ele tem aquela coisa rápida do pop, do recorte. É muito sim, louco, né? Porque se você pegar para analisar os videoclipes do Michael também passam por esse processo de adaptação do mercado pop. O exato. tempo, o tempo de corte o tipo de ângulo, o tipo de efeito, é muito louco se ver, porque a maioria dos clipes do Michael, quando você para analisar, eles estão muito à frente do tempo deles. Muito, muito. Olha, o meu, eu preciso falar, tá? O Ah, meu é o Bad. Eu amo Bad, demais. Porque eu lembro que Bad, é memória afetiva, sabe? Eu pegava, é. eu pegava o vinil assim, tinha aqueles L. Eu não lembro agora como é que chama o nome do CD gigante que colocava o clipe, assim. Eu tinha uma É. maquininha. O LD? Sim. Sim, E sim. aí eu ia na casa do meu primo que tinha isso, eu Nossa. pedia pra ver toda vez que eu ia lá. Se eu quero ver Bad, por favor. Mas eu Não, amava Bad esse é clipe, incrível. eu amo. Não, Bad é tido como uma das obras do Michael mais densas, porque toda É, aquela introdução do Martin Scorsese é cinema puro ali, não tem nada de videoclipe, ali é cinema nada. puro. O recorte, a trilha, tudo ali é muito rico. Muito bom. É Ai, maravilhoso, Bad. nossa, maravilhoso. Eu vou ouvir aqui depois. É, Rodrigo, quero muito te agradecer por essa live. Olha isso, a imagina. gente está 45 minutos já falando. Passou voando, passou voando. Não, eu que agradeço. E, nossa, foi muito legal. E para finalizar, eu queria que você mandasse um recado para os seus fãs que estão falando aqui, que querem shows, que adoram o seu trabalho. Pô, quero agradecer o pessoal todo, agradecer todo mundo que se manteve comigo mesmo durante a pandemia, mesmo sem eu fazer shows. Eu fiz 3 lives só durante a pandemia e a galera foi generosa demais de comparecer, e de assistir e de contribuir. Então, quero agradecer a todo mundo, agradecer a todo o pessoal que... Eu sempre falo que a coisa mais importante que alguém pode te dar é o tempo, sabe? Uhum. Porque todo o resto você consegue comprar, negociar, sempre vai ter alguém que te faça mais barato. O tempo é uma coisa que não importa o tempo do presidente de uma companhia e o tempo de um desempregado, eles valem diferente
numa análise comercial, mas no final das contas é tempo e não vai voltar. E essa galera me dedica muito tempo, eu sou grato demais. Cada vez que alguém vem me manda uma mensagem, ou alguém vem e fala, pô, eu tava pensando em você, isso tem um valor, cara, que é muito incrível. Então eu agradeço essa galera, espero do fundo do coração que a gente esteja caminhando para um lugar melhor, e que a gente vá se encontrar todos num lugar melhor, e a gente vai não só sair dessa pandemia com saúde, mas com consciência, e a gente vai poder entender, o Michael falava muito disso, a questão, o mundo só vai dar certo se a gente entender que todos nós somos partes de uma coisa só, somos peças diferentes na mesma engrenagem. Então eu acredito nisso, e eu espero que cada coisa que aconteça na nossa história seja para que a gente aprenda isso. Então, se Deus quiser, em novembro a gente está de volta aos palcos e eu espero muito rever vocês. Outubro tem 12 de outubro o Espaço Hall no Rio de Janeiro, e aí em novembro tem Vivo Rio no Rio de Janeiro e Tom Brasil em São Paulo. E eu estou numa ansiedade que vocês não fazem. Ai, eu imagino. Espero você lá também, você está convidado. Espero que você vá. Ai, sim! Espero que você se divirta. Me dá uma Obrigada. Adorei. Obrigada, Rodrigo. Olha, lindas palavras, viu? Muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço, de verdade. Um beijão. Obrigado. Tchau. Bom, gente, quero muito agradecer vocês que ficaram aqui com a gente na live esse tempo todo, que foi muito legal, o papo foi maravilhoso. Obrigado pelas perguntas, pela interação. E, é claro, quero deixar registrado que tem live aqui na Veja São Paulo toda semana, toda sexta-feira, às 7 horas. Eu sempre trago um convidado. E quando eu não trago, eu dou as minhas dicas de cinema e séries, né? Que eu sou repórter da Veja São Paulo. Eu trabalho com entretenimento. Então, quando eu não estou com um convidado aqui especial, eu estou aqui conversando com vocês e falando sobre estreias no cinema, nas séries, né? De TV, nos streamings. Então, fiquem sempre por aqui às sextas-feiras, às 7 horas. E, é claro, sigam a Veja São Paulo. A gente sempre traz conteúdo sobre a cidade de São Paulo, sobre diversos assuntos. Então, fica o convite para vocês. Então, muito obrigada pelos comentários que estão dando até agora aqui. Obrigado, pessoal. Boa noite e bom final de semana para todos.